Começar pelo Vasco da Gama, que teve uma temporada que começou de forma promissora e terminou de forma de alívio, né? Absurdo. Foi uma montanha-russa pro ano do Montanha-russa Vasco, total. né? Ah, ele aí. E aí começa com o seguinte, Arthur. No Carioca foi eliminado na semifinal contra o Flamengo. Ok. Ok pra você? Ok, pra mim ok. Pra mim ok. Tinha chances de chegar na final. É assim, poderia até chegar na clássicos, final, tudo se mais, iguala. mas assim, na semifinal contra o Flamengo, desculpa, a torcida vascaína que está assistindo, inclusive Jordan, mas meio que deu a lógica, né? Deu a lógica. Deu a lógica. O Flamengo é um time superior ao Vasco, tudo bem. O Vasco até tentou, foi Sim. dois jogos difíceis Mas- ali, mas Beleza. acho que o Flamengo, mesmo no momento ruim, naquele começo do ano, sobressaiu Sim. ali na técnica. Se né? sobressai a qualidade técnica, beleza. E aí a gente chega na Copa do Brasil, que aí eu Aí acho é que é um vexame. ponto vexatório pro Vasco nessa temporada. Vexame porque total. foi eliminado na segunda fase para o ABC nos pênaltis, aquele disputa de pênaltis que o Pedro Raul Pedro Raul isola, perdeu. a chance de se Sim. classificar, o Herediano perde também. E o Vasco perde uma chance de fazer dinheiro, de avançar na Copa do Brasil e tentar chegar longe, cara. Sim. A Copa do Brasil que Porque a Copa do Brasil paga muito bem. paga muito bem. Paga muito bem. Apesar do Vasco estar nessa situação financeiramente bem agora, sempre é importante botar Sempre, mais dinheiro no sempre. caixa. E cara, pra mim esse é, não sei se o grande vexame da temporada do Vasco, porque o Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar depois, é uma situação à parte, vale Sim. a pena ser destacado sozinho. Mas essa eliminação pro ABC, cara, foi muito, muito, muito vexatória, porque assim, de novo, vou falar a mesma coisa que eu falei aqui no duelo contra o Flamengo. No papel, o Vasco era extremamente favorito. Muito. Por mais que não vinha no seu melhor momento e coisas do Em tipo, casa, né? cara, assim, você olha o Vasco e ABC, com todo respeito ao ABC e sua torcida que assiste o Sports Arena, mas assim, a lógica era o Vasco ganhar com certa tranquilidade, tá? Com certeza. Beleza, passar na segunda fase e depois, quando pega adversários mais difíceis, a gente vai vendo o que acontece. Mas, cara, cair da forma que caiu, com os craques do time, entre aspas, perdendo os pênaltis, pô, foi muito dolorido mesmo. Então, cara, se não for o grande vexame da temporada do Vasco pra mim, né, o grande momento, né, se pegar um momento só, se não for o grande vexame, tá entre os três, sem dúvida, velho. Não, sim. E aí, esse recorte aqui de Carioca Copa do Brasil e até o começo do Brasileiro que a gente vai entrar nesse assunto, o Vasco estava com o Barbieri Sim. no comando, né? Professor. Que chegou para ser ali o principal comandante dessa reformulação do Vasco, Sim. junto com os reforços, e não deu certo, Não né? deu. O começo parecia, teve uma pontinha de esperança da torcida, empatou né? com o Galo, não foi? Venceu o Palmeiras. No Brasileiro, Não foi isso? venceu o Galo e empatou com o Palmeiras. Foi, algo Foram do duas tipo. rodadas assim que a torcida do Vasco. Caramba, Absurdo. estamos bem. A tabela. Mas nesse momento, o Vasco já estava meio que se arrastando. Meio capengando. Já tava começando ali a decair na temporada. E aí chega o Brasileiro, um primeiro turno, assim, Absurdo, irmão. Absurdo. Bizarro, O bizarro. Ramon Dias pega o Vasco, se eu não me engano, com 9 pontos na mão do mestre Barbieri, o injustiçado Barbieri, né? Vamos deixar Sim. isso claro aqui. Merecia mais tempo de comando acho do que Vasco. não, mano. Mas não, brincadeiras à parte. Mas, cara, o Ramon Dias pega o Vasco com 9 pontos no primeiro turno, se eu não me engano, termina com 18. E faz, tipo, muda da água pro vinho, Da água pro quase vinho. que literalmente, irmão. Porque o Vasco no segundo turno é outro time, faz uma campanha de Libertadores, se eu não me engano, no segundo turno, briga lá em cima. chega Ramon Dias, mas também chega alguns jogadores Sim. ali cruciais. Chega Paulinho, que chegou jogando bem. Chegou Praxedes, que vai permanecer no Sim. Vasco mais uma temporada. Paulinho já mudou o meio chega campo do Vasco. ajudando. O Payet, cara, foi importante, só que eu acho que ainda pode entregar Pode. muito Foi mais. abaixo do que a gente esperava. Foi muito abaixo do que a Foi gente esperava. importante, beleza, mas foi abaixo do que a gente Chega o esperava. Medel e o Maicon. Mudaram o Maicon também chega a zaga. assim, de uma forma que a torcida não gostou tanto, mas aí formou aquela zaga Deu a volta Medel e por Maicon. cima. O lateral Paulo Henrique Sim. dá a volta por cima. Que vai nas mãos de ficar no Ramon Vasco. Dias. Lucas Piton joga muito bem. Zé Gabriel. O Ramon Cresce Dias muito de cresce. produção. Cara, o Ramon Dias mudou o Vasco e tem um nome que é o Pablo Verratti, que assim, salva o Vasco Salva junto o Vasco. com o Ramon Dias. Fez gols extremamente importantes, né? Porque o Vasco com o Pedro Raul, Não conseguiu. não conseguia. Mas você acha que se o Pedro Raul tivesse no lugar do Verratti, o Vasco teria a mesma reação que teve? Não, Não? não. O Vascaíno Jordan balança a cabeça falando que não. Você não gosta do Pedro Raul? Odeio o Pedro Raul, beleza. Acho que não. Pedro Raul, acho que é enganação. Pô, não sei, eu acho ele tecnicamente um bom jogador. Mas eu acho que o problema dele é muito mental. Acho que o mental dele ficou muito abalado depois do jogo contra o ABC. Que e isola aquele ele pênalti. não conseguiu render mais o que a torcida esperava, cara. E assim, até porque a temporada que ele faz antes dele ir pro Vasco não é por acaso. Eu acho ele um jogador ok, tá? Bom jogador. Mas é isso, também acho que se ele tivesse no lugar do Verratti não teria rendido a mesma coisa, não. O Verratti tem muita imposição física. Muito. Muito mais do que ele. Mas e aí, vendo essa configuração toda do Vasco, já pensando nesse final de temporada que teve, conseguiu se salvar, Sim. qual nota você daria para essa temporada do Vasco de 0 a 10, irmão? Cara, olha só, se a gente pegar o recorte até Dom Ramon chegar,
é um 0 absoluto, tá? É. Eliminado na semifinal, eliminado na segunda fase, 9 pontos com o Mr. Barbieri. Pô, tipo assim, horrível. Horrível. Péssimo. Nota 0, o maior 0 da história do futebol brasileiro. Aí depois, a partir do momento que o Ramon chega, cara, pra mim é um bom nota 7, 8. 7,5. Pô, 7. eu acho que uma nota 7 pra essa temporada do 7. Vasco. Eu desci minha nota. 7. Mas é uma nota 7. E aí, cara, a gente tem que fazer essa média. No final do dia, eu acho que vai ficar uma nota 5 pro Vasco. Nota 6 pra temporada do Vasco. É, eu acho Porque que assim, teve um segundo turno 6,5 muito é bom, justo. beleza. Porque se livrou do rebaixamento, mas passou de ano. Passou, 6,5 isso. passa de ano. Tipo assim, ele tirou 6, só que a professora falou assim, pô, vou arredondar aqui pra tu passar de ano e beleza, vai lá, tá ligado? Tipo, pra mim foi um Perfeito. 6,5, porque teve um segundo turno muito bom, mas a primeira metade foi, cara, péssimo. Se fosse ano carioca, tá reprovado. Porque lá a média é 7. Reprovado, esquece. A gente quase ficou, mas deixa quieto. Eu não. Eu também não. Mas, cara, se eu não me engano, fez o pior primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, irmão. Não tem como a gente Todo deixar isso mundo já passar. dizia que o Vasco ia ser rebaixado. Rebaixado, A gente mesmo rebaixado. já estava A aqui, pô, a gente. situação tá difícil. Vini Sampaio cabisbaixo no Cara, ele tava programa, muito mal, chateado. muito mal. A gente falava de Vasco, ele, pô, virava a cara. Não, é, Barbieri e tal, beleza. Triste. Mas, cara, o Ramon chegou, mudou tudo. Mudou. Uma boa nota 6, eu vou fechar no 6. Cara, eu fecho no 6,5. Diga aí no chat, galera. É, rapaziada que tá aí. Jonathan Vascaíno, qual a nota que você daria pro Vasco nessa temporada? Eu concordo totalmente com o Arthur, mano. 6? 6? Nota 6? Justo. Justo. Ok, justo. Lembrando também por conta do primeiro turno, né? Primeiro turno ruim do Vasco. Muito péssimo. ruim. Muito Péssimo, ruim. péssimo. Foi Primeiro bons- semestre, né? Bons comentários do, mano, Jordan Carro. É, Jordan Carron aí, comentarista esportivo. Comentarista de Contratem. Jordan Carro, perfeito. Vai entrar aqui no Sport Arena no lugar do Vini Sampaio. É verdade, no lugar do Maurício, né? É, Que o Maurício fica indo e voltando, viajando o Brasil. tá? Falou que ia pra Niterói. Que isso, cara? Do nada. Beijar na boca ele vai. Pode Bem ser. provável. Também. Talvez seja. Mas e aí, qual que é o próximo? Fechamos no 6, então? Fechamos no 6, 6, 6,5. 6,5. 6,25. Pra ficar aqui. Vai. Entre 6 e 6,5. Entre nosso 6 e debate. 6,5. Tem ali a margem de erro.